Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você sobre a doença Alzheimer. Tem alguém na sua família que foi diagnosticado com a doença de Alzheimer? No meio da sua família já foi criada uma rede de apoio e cuidado para esta pessoa? O que você sabe a respeito do Alzheimer? Esse vídeo ele tem como finalidade oferecer algumas orientações a respeito desta forma de adoecimento. A doença Alzheimer é uma doença que provoca deteriorização das funções cerebrais, como a perda de memória e de linguagem. É uma doença de caráter irreversível e também progressivo. A doença ela acomete pessoas acima dos 60 anos, embora cada vez mais tenha apresentado esta doença em pessoas mais jovens, né? Ela passa por estágios, então existe o estágio leve, moderado e também o estado grave. Então, como cada pessoa é única, então cada pessoa ela reage a cada estágio desse de uma maneira diferenciada. Então, a doença ela existe, mas a presença dessa doença em uma pessoa também está imbuído de característica da individualidade de cada pessoa. Não conhecemos a causa definitiva da doença, mas nós sabemos que ela se caracteriza mais em pessoas com idade mais avançada. A prevalência é muito mais no sexo feminino do que no masculino. Há também elementos de predisposição genética. Esta doença, ela também pode ser acelerada, ela pode ser acelerada pelas doenças pré-existentes, como a hipertensão, a diabetes, acidente cerebral, vascular cerebral, colesterol com um aumento muito grande. Então, assim, a junção de outras formas de adoecimento pode fazer com que se dispare esta doença em um estágio que ainda poderia ser precoce para a idade daquela pessoa. Quais são os sintomas muito comuns numa pessoa que tem Alzheimer? A primeira é esquecer informações recentes. É comum que nesta primeira fase haja pequenos esquecimentos, onde é interpretado apenas como um esquecimento comum, mas ele vai se acentuando cada vez mais. Decisões tantas vezes equivocadas, onde a pessoa diz assim, mas meu pai, a minha mãe, ou então a minha avó, ela nunca agiu dessa maneira e ela está apresentando um comportamento diferente. E isso pode se dar por conta da presença do adoecimento. A desorientação em relação ao espaço, ao tempo, a eventos e também pessoas. É comum que a doença de Alzheimer provoque desorientação naquele que a possui, a mudança de humor ou também de personalidade, alterações no aprendizado, onde aquilo que a pessoa também fazia com facilidade, ela passa a apresentar dificuldade em realizar pequenas tarefas que era comum do seu dia a dia. Então, a dificuldade de concentração, a dificuldade também de lidar com crítica fica então sendo também comprometida, porque embora a pessoa ouça alguma crítica, mas ela não consegue digerir e organizar aquela crítica como anteriormente era normal. Mudança de postura e também no modo de andar. Suspeitas infundadas sobre alguém da família. É comum que numa etapa deste adoecimento a pessoa utilize
a presença da pessoa que ele é mais próxima, como um cuidador, um filho, uma filha, a esposa, passando então a admitir que essas pessoas estão dificultando ou criando alguma dificuldade para a sua existência. Então, são suspeitas infundadas que vêm por consequência da doença. Agressividade e irritabilidade também é comum. Alguns deprimem, outros não deprimem, mas há também esta possibilidade. Como é o tratamento desta doença? O tratamento do Alzheimer é um tratamento que exige a multidisciplinar, um trabalho multidisciplinar, onde envolve nutricionista, psiquiatra, psicólogo, né, a nutrição. Então, é um trabalho que passa a ser feito de maneira maior e mais integrada com outras ciências. Toda família onde tem alguém que apresenta um quadro de Alzheimer, esta família, ela precisa de orientação, ela precisa de ajuda para que ela não tome os sintomas do adoecimento como algo proposital daquela pessoa idosa contra um componente da família, um cuidador, uma esposa, um esposo. Então, é importante que a presença do diagnóstico de Alzheimer traga a necessidade de um cuidado maior das questões emocionais envolvendo esta família. Organizar também o tempo e como será feito o cuidado dentro de uma doença de tamanha gravidade. O planejamento financeiro também é preciso ser feito. Por quê? Porque este idoso ele vai precisar de um tratamento mais ampliado, tanto na alimentação, como também, em alguns casos, de fisioterapeuta, de ter um envolvimento maior de outros profissionais que vai dar para esse paciente idoso uma condição melhor de movimento e de existência dentro do ambiente familiar. Quais são as coisas que nós precisamos dar como dica, né, para a família? Evite repreender a pessoa e, ao contrário disso, ofereça ajuda. Então, se aquele idoso ele pegou a chave do carro e ele botou dentro da geladeira, você não precisa repreender o idoso por conta disso. Você simplesmente, identificando que isso aconteceu, você devolve essa chave para o local adequado sem que precise criar um clima de animosidade no ambiente familiar. Não exponha a pessoa ao ridículo com brincadeiras ou qualquer coisa que implique em gozação, porque é uma maneira desrespeitosa de você tratar um idoso que apresenta um quadro de adoecimento psíquico e, ao invés de criar brincadeiras, gozações, né? Ao invés de você criar um ambiente de estar compartilhando na frente dele tudo aquilo que aconteceu de equívoco, é importante gerar um clima mais de empatia para com esta pessoa idosa que convive entre nós. Então, a tolerância e a paciência é uma coisa importante nesse processo. Respeitando também a visão de espiritualidade que essa pessoa possui. Tudo aquilo que caracteriza aquele idoso como algo importante precisa ser potencializado e cuidado pela família para que haja a preservação no tempo máximo possível daquilo que é prioridade para aquele parente nosso. Peça e aceite ajuda. Uma pessoa com problema de Alzheimer dentro do ambiente familiar exige de toda a família um trabalho de ajuda mútua para aquele que convive de maneira mais direta com este idoso. Não tem como uma pessoa saber qual é a sua necessidade, você que cuida do idoso, se você não expressar essa necessidade. E é preciso então compartilhar em que você precisa de ajuda, o tempo em que você precisa, para que seja formado cada vez mais uma rede de apoio para o cuidador de maneira mais direta.
estudar o máximo possível sobre a doença de Alzheimer. Todos nós precisamos estudar a respeito desta doença, para que possamos estar melhor informados em como ajudar. Incentivar a manutenção de suas atividades, mas sempre com acompanhamento. Atenção à alimentação e também à hidratação. Estimular o convívio familiar e social, de maneira respeitosa. É claro que o idoso ele precisa conviver com outras pessoas, precisa conviver com esta família nuclear para que haja a manutenção das memórias enquanto é possível que haja. Organizar novas rotinas, novos combinados, para que toda a família seja um agente de cooperação com esse idoso. Objetos que possam apresentar perigos, como tapetes, má iluminação, o local com escada onde esse idoso dorme ou tem que circular, de modo a facilitar a sua saúde e a preservação do seu bem-estar. O sofrimento por uma doença irreversível de um ente querido só é intolerável quando o caminho do cuidado é solitário. Mesmo sendo uma doença grave e progressiva, ela só se torna algo intolerável quando o ambiente familiar não consegue entender a dinâmica de um adoecimento, de modo a poder criar um ambiente propício para que esse idoso continue desenvolvendo as suas tarefas, os seus relacionamentos com o maior grau possível de equilíbrio. O percurso natural do amor é o cuidado. Então, que essa semana você desenvolva cada vez mais o cuidado pelo seu idoso, por alguém que caminha com você com a idade mais avançada. Então, que o amor se manifeste através do respeito, através do cuidado e do compromisso. Um grande abraço para você.